Fala galera do Code AM, ArcGIS 90 e com mais um tutorial de AngularJS. E hoje nós vamos tratar de controllers, uma parte muito legal da nossa aplicação. Para quem já teve experiência com algum outro framework MVC, talvez não vai estranhar muito, mas também é um conceito que é fácil de pegar e vai atribuir muito à nossa aplicação, porque vai tratar cuidando de toda a lógica de negócio. E nós vamos poder aí brincar com algumas variáveis, passar algumas informações para a view, para deixar a nossa aplicaçãozinha de exemplo bem legal. Eu vou hoje dar um exemplo bem simples, mexer com mais de um controller também simultaneamente, para também dar uma ideia legal do que é o escopo e quais são aí os limites que você tem dentro de um contexto e outro, que você pode estar usando de variáveis e afins. E é isso aí. E no final eu espero que você tenha aí uma boa ideia, possa já botar a mão na massa e começar uma aplicação simples, porque com o controller já é, a maioria do meio caminho já está andado, como posso dizer assim. Beleza. Eu já coloquei aqui o meu código do último vídeo. Se você ainda não assistiu, não deixe de dar uma olhada no meu vídeo de introdução, que eu expliquei mais ou menos como inicializar aí o seu aplicativo com a biblioteca e o que você precisa estar adicionando na sua raiz do seu projeto. E eu vou querer seguir já então a partir desse exemplo. Então eu estou aqui com o meu BAD, com o meu NGApp já inicializado. E bem, beleza. O que a gente vai querer? Hoje eu tinha no outro exemplo também um campo de texto que eu estava usando uma variável aqui dentro da minha view mesmo. Então dessa vez vamos tentar brincar um pouco com o nosso app.js, que é o nosso arquivo JavaScript, que ele pode guardar o que nós quisermos. Definindo, se você estiver no contexto correto, você pode chamar variáveis e a sua view vai estar atualizada de acordo com o que o seu app.js estiver lhe servindo. Então, beleza. Eu vou começar então aqui com um elemento, com um bloco div. Nesse div, aqui eu vou dar um exemplo das outras. Tem mais de uma forma como você pode utilizar um controller no seu código. E uma delas é atribuindo aqui, então a variável aqui já uma diretiva, né, ng-controller, dentro da sua div, e eu vou dar um nome especial para ela. E o que acontece? A partir do momento que eu defini um controller aqui nesse DOM, nessa div, tudo que tiver dentro dessa div vai pertencer a esse controller. Ou seja, o meu escopo, como é um nome muito usado no Angular, o conceito de escopo, o meu escopo vai passar a valer aqui dentro desse controle. Então, quando eu fizer a minha definição desse controle depois do meu app.js, tudo que eu estiver definindo nesse controle vai estar valendo para dentro desse bloco div aqui. O que eu estiver definindo fora dele não vai ser verdade para o meu controle. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, o João Controller, só para fins de exemplo. Tá aqui, meu ng-controller, João Controller, beleza. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar então mais um título, vou colocar aqui mais um H2 agora. Meu nome e colocar com esse conceito de chaves que a gente já viu no último vídeo também, para atribuir variáveis. Eu vou colocar aqui name. Ou seja, então a minha variável é name dentro do meu controller João Controller. Beleza. Até aí tudo bem, nenhuma muita novidade, eu não sei esse controller novo aqui. Agora o que a gente pode fazer? Quando eu iniciar, ele não vai ter nada, obviamente, porque eu ainda não defini quem que é name, certo? Podemos até dar uma olhada então. Eu vou abrir aqui o meu... Espero que eu já esteja. Beleza, estou aqui também com o meu servidorzinho virtual que eu criei no meu vídeo anterior. Tá aqui, meu nome é name, óbvio, não tenho ninguém registrado nessa variável name que eu criei. Porque o João Controller simplesmente é um controller que está definido aqui, não tem nada dizendo realmente onde ele vai. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora para o nosso app.js. No app.js, eu já tenho aqui o meu code app, que é o meu projeto principal, meu Angular Module, e agora eu vou inicializar uma definição de controller aqui dentro dele também. Com isso eu vou chamar minha própria variável code.app que eu já criei ali em cima, ponto controller. Aqui também eu estou dando um exemplo de outras maneiras que você pode estar criando um controller, mas essa é a maneira que eu gosto pessoalmente.
vai aí do seu gosto. É bom sempre seguir a documentação, às vezes para um ou certo intuito, ou para um ou certo tipo específico de projeto, aí você vai estar precisando exatamente de uma especificação correta. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu criei meu ND Controller, vou colocar aqui o nome dele, que é o João Controller, exatamente como eu coloquei na minha div. Agora, nós vamos iniciar nossa, um array mais uma vez de dependências. Como tinha um array de dependências vazio lá em cima, eu vou ter um array aqui também. Dessa vez, nós não vamos usar um array vazio, porque eu vou querer trabalhar com o meu escopo. Como eu disse, tem um escopo lá no view, que é onde ele vai operar, e eu tenho que definir ele aqui dentro também. Então eu vou usar essa palavra reservada $scope, também ela aqui como aspas, e ela vai ser, então, esse $scope dentro do meu João Controller vai ser o que vai representar o meu scope lá na minha view dentro daquela div. Vou ter aqui meu scope e como segundo e último parâmetro aqui da minha lista de dependências eu vou criar a função que realmente representa esse controle. Então eu crio uma função com um atributo exatamente da mesma forma com o meu scope que eu acabei de colocar ali na esquerda. Abre e fecha chaves. Tá aí. Esse também é uma maneira, como outras maneiras também de você definir seu controller. Essa maneira vai garantir que você pode minificar o seu código sem problemas. Então sempre declarar. Então vamos usar um exemplo simples só com esse scope, mas se você tiver quaisquer outras dependências, adiciona-las aqui na lista e no final, quando você colocar a sua função, adiciona-las mais uma vez e use exatamente essa palavra dentro, essa variável como você definir aqui na sua lista de parâmetros. E você não vai ter nenhum problema depois quando for minificar seu app.js. Beleza, scope. Agora o que eu posso fazer? Eu tenho o meu scope aqui e ele basicamente responde ao que eu te colocar aqui dentro do meu controller aqui no HTML. Como nós temos até agora simplesmente a variável name, eu vou dizer também que scope.name é igual a João, por exemplo. Ou seja, você vê agora que aqui as variáveis que eu defino aqui no meu HTML, elas são todas atributos do meu objeto principal scope. Então vou ter o scope.atributo, já automaticamente vai dar um bind aqui para esse meu name que eu defini aqui. Aqui não é necessário usar atribuir scope.name mais uma vez, porque já é subentendido que eu estou usando esse scope, que é a palavra reservada. Beleza, agora vou colocar aqui, seguindo o padrão JavaScript, nós vamos ver atualizando. Tá aí, meu nome no caso não é João, mas o exemplo funcionou como nós gostaríamos. Não tenho nenhum erro, sempre checo o seu console, se você às vezes esquece um outro detalhe, mas o Angular, na versão que está agora, eles estão com suporte muito legal para erros, então se tornam algo muito autoajuda, no caso. Você já vai estar resolvendo boa parte dos problemas, ele já vai estar te explicando exatamente o que aconteceu. Muitas vezes você tem um erro, ele até te dá um link para o próprio site do AngularJS explicando o que está relacionado com esse erro que aconteceu no seu projeto e quais são possíveis causas e possíveis soluções. Que eu acho isso muito legal, ajuda muito, principalmente iniciante.